Paz, meus irmãos. Irmãos, eu vou começar no livro de Atos, a partir do versículo 9 do capítulo 6. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram homens que disseram: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram ao povo, aos anciões e aos escribas, e investindo, arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Irmãos, essa lei aqui é a qual Moisés escreveu através do Deus ao qual Estevão falou, que é os 613 mandamentos que mandam matar, roubar e destruir, que vão de contra aos 10 mandamentos do Pai, e não a lei do Pai, tá bom, irmãos? Porque eu temos ouvido dizer que este Emanuel Galileu destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Irmãos, aqui está Jesus e está Nazareno, mas a gente sabe que ele era Galileu, porque os próprios fariseus e saduceus falaram para Pilatos, né? Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: Porventura é este assim? Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Hará. Ele disse: Sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Hará. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vos agora habitais. Nela não lhe deu herança nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela. E depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravos e maltratados por 400 anos. Eu disse: Deus julgarei a nação da qual foram escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas, que também a gente sabe, né, irmãos, serão julgados pelos 12 apóstolos. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, em Canaã, houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou a primeira vez os nossos pais. Na segunda vez José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecido de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, isso é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Emor. Como, porém, se aproxima-se o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem
Por este tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa do seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavra e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar aos seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia ao próximo o repeliu, dizendo: Quem te constitui autoridade e juiz sobre nós? Irmãos, eu vou só falar um adendo aqui. Prestem bem atenção aqui. Ele tentou reconduzi-los à paz, dizendo que sois irmãos. A lei do nosso Pai diz que é para a gente amar uns aos outros, né? E que todos nós somos irmãos. Então, o egípcio não era irmão? Pode ser morto? A gente tem que começar a pensar, irmãos. Porque ele fez diferença, né? Distinção do egípcio. Continuando, irmãos. Mas o que agredia ao próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A esta palavra Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. Aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor, o Deus de Moisés. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo do Egito, ouvi o meu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo que